Você vai ouvir agora o podcast produzido pelas rádios Globo e CBN a partir de textos do jornal O Globo e com o apoio da TV Globo. Os Jogos que Eu Vivi, de Dorit Arazin. Capítulo 2, 1984. Os Jogos de Los Angeles. Na voz da jornalista da TV Globo, Fernanda Gentil. Los Angeles, 1984. A Fisgada. O domínio americano e uma paixão olímpica se revelam nos Jogos de Los Angeles, 1984. Para quem penara 4 anos antes em Moscou, toreando a língua russa, o alfabeto cirílico e a vigilância neurastênica da União Soviética, cobrir uma Olimpíada na Califórnia era como chegar à Disney. Tudo mastigado. Welcome, diziam os painéis espalhados por toda Los Angeles, em idioma compreensível e alfabeto decifrável. Vai ser fácil, pensei, já me considerando uma veterana, embora fosse só minha segunda experiência olímpica. E vai ser divertido. O efeito surpresa de um homem-foguete vestido de branco, surgindo no ar e pousando suavemente no gramado do Coliseu perante quase 100 mil espectadores, deu o tom. Aquela era a terra de Ronald Reagan, o ex-ator eleito presidente da República, cujo deleite com a cerimônia de abertura nada tinha de protocolar. A partir daí, mesmo quem nunca prestara atenção no hino nacional dos Estados Unidos da América, não conseguia mais escapar dos acordes do Star Spangled Banner. Ecoavam por todas as arenas, ginásios, estádios ou piscinas onde se disputavam as 220 provas dos 21 esportes olímpicos de 1984. O país anfitrião levou mais da metade das medalhas de ouro disponíveis. Para mim foi um alívio deixar de ser um asteroide solitário solto no espaço olímpico, como em Moscou. Entre os 9.100 bípedes que ostentavam credenciais de mídia nos Jogos de 84, jornalista adora credencial, 2 agora faziam parte da mesma equipe que eu. Um deles era o bem-humorado escriba Augusto Nunes. Além de zeloso guardião das regras mais complexas da língua portuguesa, também era fino conhecedor de todos os esportes coletivos, o que resolvia parte das minhas deficiências. O outro era o silencioso e perceptivo fotógrafo Orlando Brito, que sabia ver muito além de suas lentes zoom. No fundo, Brito sempre fora um repórter agudo com o olho de fotógrafo, ou vice-versa, fotógrafo agudo com ouvido de repórter. Uma beleza. Constatação feita logo nos primeiros dias. Numa Olimpíada você não trabalha menos quando divide tarefas. Na melhor das hipóteses, você apenas trabalha melhor. Porém, a cada edição você trabalha mais, apesar da tecnologia avançar a seu favor. Até hoje, passadas quase 10 edições, ainda não consegui muito decifrar essa equação. Nossa primeira refeição completa e demorada no Pacifica Hotel de Culver City, onde aportamos cheios de ilusões, acabou sendo a única ao longo dos 15 dias das competições. O resto foi basicamente fast food, o que espelhava o espírito McDonald's dessa edição utilitária dos Jogos. Estava previsto que os soviéticos revidariam na mesma moeda o danoso boicote imposto pelos Estados Unidos à Olimpíada de Moscou em 80. Alegando falta de segurança na cidade-sede marcada por guerras de gangues e apontando o danoso índice de poluição local para os pulmões de seus atletas, a União Soviética esnobou Los Angeles. Protestos contra a inédita admissão de competidores profissionais nos Jogos e contra a instalação de novos mísseis americanos na Europa também fizeram parte do balaio de desculpas para a não participação de atletas de 16 países socialistas, além do potentado soviético. Apenas a Iugoslávia e a Romênia, que chegaria em segundo lugar no cômputo final de medalhas, não aderiram ao diktat. Organizar jogos numa ditadura é fácil. Os mandantes mandam, os comandados cumprem e executam-se as obras, não importa o custo. Em regimes de longa tradição democrática, os critérios são outros. Informados de que as populações das cidades-sedes anteriores continuavam pagando impostos para cobrir pesados rombos, os contribuintes de Los Angeles vetaram, em plebiscito, o uso de dinheiro público no custeio dos jogos. Mas se os Jogos de Verão não pudessem ser em Los Angeles, eles simplesmente não ocorreriam, visto que nenhuma outra cidade do mundo havia se candidatado a sediá-los. Daí nasceu o Plano B. Uma Olimpíada inteiramente financiada pela iniciativa privada, administrada por um comitê de 62 empresários e amplo leque de profissionais, médicos, advogados, pastores, agentes da sociedade civil. Presidido por Peter Uberholz, arrojado self-made man da indústria do turismo, o comitê convenceu primeiro as empresas locais a entrarem no negócio.
Depois, grandes conglomerados como o McDonald's, que construiu o parque aquático por 4 milhões de dólares. Por fim, vieram as multinacionais estrangeiras. Gastou-se pouquíssimo, cerca de 500 milhões de dólares contra os 9 bilhões de dólares despejados em Moscou pelo Kremlin, ou 25 bilhões e 900 milhões em valores de hoje. E no final ainda teve superávit de 223 milhões de dólares, algo que jamais ocorrera nem voltaria a ocorrer. Como lembrou Maurício Cardoso em seu livro De Atenas a Atlanta, tudo que era olímpico passou a valer dinheiro. O trajeto de 19 mil quilômetros da tocha através dos 50 estados americanos foi dividido em 10 mil pedaços, e cada um vendido a 3 mil dólares. Pela primeira vez, o revezamento da tocha foi transformado em evento comercial e teria um patrocinador à parte. Como a ordem era economizar, construiu-se pouquíssimo e aproveitou-se o que já existia. A cidade já tinha um estádio de futebol, o Rose Bowl, instalações para iatismo e vôlei na vizinha Long Beach, o monumental Coliseu, que fora sede do atletismo nos Jogos de 32, e os convenientes dormitórios da UCLA para abrigar os 7.078 atletas de 141 nacionalidades. Essa universidade, por sinal, revelou-se uma potência esportiva maior que 90% dos países presentes. Sozinhos, os atletas conquistaram mais medalhas para o seu país do que a delegação da França inteira. Coube à IBM recepcionar a família olímpica, atletas, dirigentes, mídia, juízes, técnicos, com o embrião de uma novidade. Ela foi tão revolucionária que muitos dela fugiram de medo. A empresa havia montado um banco de dados contendo as informações essenciais sobre cada participante e instalou terminais com acesso a esses dados em todos os locais de competição, centros de imprensa, na Vila dos Atletas e hotéis oficiais. Na chegada, cada credenciado recebia uma senha individual para poder entrar no sistema e, por toda parte, voluntários se revezavam ensinando passo a passo aos estreantes. Foi o início do imenso fosso tecnológico que viria a separar alfabetizados de analfabetos digitais em Olimpíadas. Quem vinha de países ou redações em que o processo de informatização dos anos 80, da máquina de escrever para o computador, já estava em curso, saudou a ferramenta com empolgação. Mas, para quem ainda não começara a migrar de tecnologia, foi impossível aprender a novidade nas 2 semanas de duração dos Jogos. Era uma batalha constrangedora e penosa ver jornalistas gabaritados do terceiro e do quarto mundos se sentirem de supetão incapazes e excluídos. A novidade da IBM também incluía um rudimentar sistema de envio de mensagens entre olímpicos, facilitando o pedido de entrevistas e o contato com atletas naquela era ainda distante do telefone celular. A descoberta desse recurso e a afoiteza de alguns atletas em disparar mensagens calientes antes de dominar a ferramenta causaram mais de um quiprocó. O talentoso e extrovertido meio-fundista brasileiro José Luiz Zequinha Barbosa, 6º colocado nos 800 metros em Seul e 4º em Barcelona, foi um dos mais assíduos trapalhões na modalidade. O Brasil desembarcou em Los Angeles com 151 atletas. Sobre 2 deles recaíam as expectativas de ouro mais realistas, ambas nos 2 esportes considerados eixos fundamentais de uma Olimpíada, o atletismo e a natação. As trajetórias do nadador paulista Ricardo Prado e do meio-fundista brasiliense Joaquim Cruz constam hoje de qualquer almanaque básico do esporte nacional, com ênfase nas histórias de superação e final feliz. No mundo inteiro, narrativas edificantes de atletas olímpicos são celebradas à exaustão. No caso dos 2, cabe apenas repetir aqui que ambos chegaram até Los Angeles vestindo o uniforme que o Brasil pouco ou nada fizera pelos atletas tão excepcionais que lhe deram envergadura. Ambos construíram suas carreiras sozinhos, longe do país, sem qualquer estrutura de apoio nacional. No caso de Pradinho, o apelido que colou no atleta de 1,65 m de altura que dobrava de tamanho na prova dos 400 metros medley, rigor, disciplina e sustentáculo moral vieram de família. No caso de Joaquim, o voo solo, com anos de desterro e treinamentos insanos nos Estados Unidos, só fora possível pela teimosia radical de um técnico marrento chamado Luiz Alberto de Oliveira. Apesar de nada deverem ao Brasil, queriam tanto, mas tanto subir ao lugar mais alto do pódio como brasileiros. Olimpíada é isso também. Na segunda-feira, 30 de julho, para a largada da final da prova dos 400 metros 4 estilos medley, o canadense Alex Bowman subiu no bloco de largada da raia 4 com a folha de bordo vermelha da bandeira tatuada no corpo.
Um brinco de diamante na orelha esquerda também chamava a atenção. Um mês antes, Bowman tinha superado o recorde mundial estabelecido pelo brasileiro em Guayaquil em 82. Competição à vista, portanto. Na raia 6, Pradinho largara com sólida vantagem no nado borboleta, manteve a liderança no nado costas, parecendo deslizar sobre a água, sucumbiu no estilo peito, o mesmo que em Londres 2012 catapultaria Thiago Pereira de 5º para 2º lugar. E não conseguiu recuperar na parcial final do nado livre. Embora tivesse feito o melhor tempo da carreira, não foi o bastante para vencer Bowman, que o atropelou, bateu o recorde mundial e deu ao Canadá o seu primeiro ouro em 72 anos. Narração da TV Globo. Conquista da medalha de prata pelo nadador Ricardo Prado. Vamos pra prata! Alex Bowman vai terminar na frente. Alex Bowman. Ricardo Prado é o 2º colocado na prova. Seguiu-se um frisson interminável na sala em que medalhados concedem entrevistas coletivas após as provas, porque Bowman simplesmente sumira. Com 2 horas de atraso e a boataria solta, a ausência do campeão foi finalmente esclarecida. Bowman não estava conseguindo fornecer a prova de urina necessária para o teste antidoping. Na realidade, ele já estava no seu 3º copo de cerveja quando os oficiais se deram conta de que o canadense de 19 anos estava infringindo a legislação americana que proíbe bebidas alcoólicas antes dos 21. Passaram então a empurrar-lhe refrigerante. Prado, que após a conquista da prata aos 19 anos, decidiu encerrar a carreira de nadador iniciada aos 4 em Andradina, no escaldante interior de São Paulo, formou-se em Economia e Educação Física nos Estados Unidos. Vencera todas as competições de 400 metros medley de que participara, menos a olímpica. Hoje gerencia o planejamento de todas as competições aquáticas da Rio 2016. É coisa grande, complexa e coalhada de encrencas para o seu humor ácido e reconhecida inteligência também fora das piscinas. Exatamente uma semana depois da primeira prata em Los Angeles, o Brasil pôde acompanhar, ao vivo, no estádio e pela televisão, a conquista da primeira e até hoje única medalha de ouro de atletismo de pista. Por ter sido campeão mundial juvenil, campeão universitário americano na prova dos 800 metros e 2º ranqueado mundial no ano anterior, Joaquim Cruz desembarcou em Los Angeles assediado e famoso. Por isso mesmo, mantinha-se ainda mais retraído, arredio e isolado do que de costume. Estava com 21 anos e saíra da cidade satélite de Taguatinga para a América como garoto chucro, sem traquejo social ou educação formal continuada. Em consequência, foi aprendendo a falar inglês menos mal do que o português, levando-o a medir muito as palavras. A final dos 800 metros na segunda-feira, 6 de agosto, foi um épico, mesmo para quem não torcia pelo brasileiro. Insisto ao ouvinte que invista 1 minuto e 43 segundos de sua vida para assistir a um dos vídeos de atletismo mais belos da história do esporte. Na saída da última curva, são 2 voltas olímpicas, Joaquim abriu a passada entre estrelas como Sebastian Coe e Steven Ovett e arrancou. O porte altivo com que cruzou a linha de chegada, 5 metros à frente de um esbaforido Coe, levou uma assinatura adicional. Novo recorde olímpico. Osmar Santos, da TV Globo, narra a conquista da medalha de ouro por Joaquim Cruz, nos 800 metros. Passou à frente Joaquim Cruz, perto da medalha de ouro. Olha a emoção que toma conta do Coliseu por parte do Brasil. Vamos ouvir o hino nacional. Vamos ver a bandeira brasileira. Medalha de ouro para Joaquim Cruz. Eu só gostaria que meu pai estivesse por aqui para ver toda essa minha alegria, mas onde ele estiver, eu acho que ele está contente também. Estava com 21 anos de idade. Nos Jogos de Seul, em 88, ainda conquistou uma medalha de prata. E em Atlanta foi porta-bandeira. Em maio, aos 53 anos, Joaquim Cruz cruzou sua Taguatinga natal carregando a tocha da Rio 2016. Chorou como nunca chorara em público. Nem quando ouviu o hino e viu a bandeira hasteada em sua homenagem no Coliseu de Los Angeles em 84. Só ele sabe o tanto do que ficara comprimido no seu peito por tanto tempo. Houve espaço para apenas um astro-rei nos Jogos de 1984. O americano Carl Lewis, atleta de talento múltiplo sem paralelo no nosso milênio. Usain Bolt empalideceria a sua sombra, exceto em charme, senso de humor, graça e gosto pela vida, é claro. Apesar de ter cumprido a promessa de ganhar 4 medalhas de ouro, igualando Jesse Owens dos Jogos de Berlim em 36, nos 100 e 200 metros rasos, salto em distância e revezamento 4x100, o Czar Call, como era chamado, nunca chegou a conquistar por inteiro o coração do público americano.
Era admirado e aplaudido nos estádios, mas não amado fora deles, por arrogante e amuado. Eletrizava nas pistas sem compartilhar alegria. Já do lado feminino da festa, foi um dique que se rompeu. De uma tacada só, mulheres puderam, pela primeira vez, competir como maratonistas. Também abriram-se comportas para recebê-las em provas de 3.000 metros e 400 metros com barreiras, no ciclismo de estrada e competições de tiro. E ainda foram criadas modalidades só para participantes femininas, como ginástica artística e nado sincronizado. Mas foi na Maratona Feminina de Los Angeles, longa reivindicação de atletas havia décadas, que o esporte deixou marca indelével. Quando a americana Joan Benoit adentrou o Coliseu radiante e soberana à frente de 49 outras competidoras, ela retirou da cabeça o boné com que percorrera os 42 quilômetros para melhor saborear o momento e atravessou a linha de chegada em 2 horas, 24 minutos e 52 segundos. Ovacionada. Uma a uma, outras maratonistas foram concluindo a disputada prova até embicar na pista do estádio a figura cambaleante da suíça Gabriela Andersen, de 39 anos. Uma das pernas puxando o corpo para um lado, um braço teso esticado na direção oposta e a cabeça caída, a atleta levou quase 6 minutos de passo trôpego para alcançar a linha de chegada. Galvão Bueno, da TV Globo, narra os momentos finais da maratona feminina dos Jogos de Los Angeles. Aí vem Andersen. 5 metros. Pode valer mais do que uma medalha. Aí vem ela. É uma vitoriosa. Ao não permitir que os médicos da competição a assistissem para não ser desclassificada, também teve seu momento de fama pela tenacidade quase fatal. Na verdade, sendo instrutora de esqui e não maratonista, ela por pouco não provoca um retrocesso na demonstração de que a mulher atleta tinha direito a correr maratonas por não correr risco físico, como se imaginou ao longo de séculos. Para o Brasil, houve o que comemorar em vários quadrantes. De Long Beach, onde se realizaram as provas de iatismo e os jogos de vôlei, saíram 2 medalhas de prata com sabores distintos. A dos iatistas Torben Grael, Daniel Adler e Ronald Senff, na classe Soling, foi quase um milagre. Somada a uma troca de barco de ultimíssima hora, fatal quando em mãos menos habilidosas, e uma lufada de sorte igualmente inesperada pela desqualificação do segundo colocado. Já no vôlei, como no futebol, a prata teve sabor amargo diante das visões prematuras de ouro dos próprios jogadores e da nação inteira, que preparava uma comemoração de arromba. Ao judô, que começava a se disseminar no país como esporte popular, uma medalha de prata e 2 bronzes foram indício de colheitas futuras. Ainda assim, doeu ver a desatenção nacional às lutas dos brasileiros nos tatames de Los Angeles. No início da noite, em que Douglas Vieira conquistou a prata derrotando um coreano, os únicos brasileiros presentes no ginásio eram 2 técnicos e 2 jornalistas. Saí de Los Angeles com uma mesma sensação que me acompanharia por todas as edições seguintes. A de ter dormido pouco, trabalhado muito, comido mal, não ter visto nada e ter perdido o principal. O alumbramento só começa a se manifestar algum tempo depois, ao fazer a narrativa para amigos. Percebi então que estava fisgada e que gostaria de estar em Seul para os Jogos de 1988. Este podcast é uma produção da seleção Rádio Globo CBN. Foi feito a partir dos textos publicados pelo jornal O Globo e com o apoio da TV Globo. Amanhã, no capítulo 3, você vai recordar os Jogos de Seul.